número mais usual, que na maioria dos testes se usa, que é esse 5% aqui, e a gente vai usar ele aqui também. Vamos pensar aqui, né, um alfa de 5%. Vamos pensar aqui um alfa de 5%, né, que é o segundo passo, né, determinar o nível de significância. E aí a gente vai para o terceiro passo, né? Vamos lá para o terceiro passo, né, definir os limites de rejeição, da região de rejeição e da região de não rejeição, consequentemente, né? Então, disso aqui eu vou aumentar essa tela aqui, né, e vou mostrar para vocês o seguinte. Então, ó, a gente considera algumas coisas, né? A gente vai considerar aí, vou tentar colocar a curva aqui. Opa. Tá aí, vamos botar as curvas aqui, né? Eu acho que eu pulei um passo, vamos ver se eu não pulei um passo, né? Acho que eu pulei um passo, definir a distribuição, né? Vamos lá, definir a distribuição. Digamos que aqui a distribuição é a normal. Vamos pegar aqui, ó, distribu Z. Vamos colocar aqui distribuição Z. Aqui também. Z. Beleza, tá aí. Distribuição Z, que é a distribuição normal. E aí a gente vai colocar essas curvas aqui para a gente ir para o quarto passo, né? Que eu já quase ia pulando esse aqui de determinar que distribuição é. A distribuição normal é sino, né? Tá mais basicamente alguma coisa assim, como vocês viram ali, né? Digamos que seja mais ou menos assim. E aí o que a gente vai precisar nesse momento? Eu determinei essa significância de 5%, né? E aí essa significância de 5%, quando eu assumo que a distribuição é uma distribuição normal, eu vou verificar em qual valor da distribuição essa distribuição divide a distribuição em 95,5, ou seja, 95% da curva, 95% do total da curva e 5% do total da curva. Então, eu vou lá, existe uma tabela que a gente vai olhar, né, para determinar esse cara aqui, e digamos que seja aqui, ó, esse cara aqui vai ter um número de Z, e esse número joga essa região aqui, ó. Como aqui é menor, né? Esse número joga essa região aqui. Essa região aqui, então, ela vai ter 5% do total da curva. E essa outra região aqui, ó. E essa outra região aqui, ó. Ela vai ter os 95% do total da área da curva, né? É 95% da área. Vamos pegar aqui, ó, 95% da área da curva. Da área. Beleza? E aqui, exatamente 5% da área da curva. Da área da curva. Então, esse teste aqui, esse teste que a gente acabou de mostrar aqui, ele é um teste do tipo unicaudal. Só tem uma cauda, porque só tem região crítica em uma das caudas, né? E unicaudal tem a região está a região crítica está à direita, então eles chamam unicaudal à esquerda, né? Quer dizer, a região de aceitação, que é essa aqui, ó, região de aceitação e região de rejeição, né? A região de aceitação é essa região todinha aqui, né? Ela está toda para esquerda, então é um teste unicaudal à esquerda. E aqui a gente tem uma outra situação, né? Por exemplo, se a gente tivesse que trabalhar com essa situação aqui, a gente teria, ou como é igual ou diferente, a gente teria uma região de rejeição, teria um Z aqui, e teria um valor de Z aqui também,
aqui seria esse mesmo valor de Z negativo, de tal forma que teria duas regiões de rejeição nas duas caudas da curva, né? Então, se a significância for de 5%, nós teríamos aqui uma região, essa região com 95% da área da curva, né? Região de aceitação, região de não rejeição. E nós teríamos aqui, como é bicaudal, nós teríamos 2,5% da área da curva para um lado, e nós teríamos 2,5% da área da curva para o outro lado. Essa região aqui é uma região de rejeição, essa região aqui é uma região de rejeição. E no terceiro caso, né? No terceiro caso, a gente verifica aqui que a gente vai observar apenas os maiores que 50. Então, nesse caso, a região de o Z crítico vai estar aqui, né? O valor de Z que a gente vai olhar na tabela. Essa região aqui é a região crítica, região de rejeição. Essa região aqui é os 95% da área da curva, tá nessa região, né? Todinha, né? Aqui também, aqui não é, aqui está limitado e aqui está todinha, do infinito até esse cara aqui, né? E essa região aqui, né, é a região de aceitação. E essa região aqui, ó, é a região de rejeição de H0. Então, se a gente observar nos procedimentos, o que a gente vai fazer agora? Já definimos essa região crítica, né, região de rejeição, região de não rejeição, né? Então, agora a gente vai tomar a decisão. Para a gente tomar a decisão, a gente vai precisar calcular um valor de uma estatística aí, né? No caso, como a gente assumiu que a estatística, que a distribuição era Z, a gente vai calcular o valor da estatística Z. Então, ó, o que a gente precisa para calcular o valor dessa estatística Z? Z calculado. A gente precisa, né? Aqui a gente precisa de uma média amostral e a gente precisa também de uma média populacional. E aí, a gente precisa também, né, de um desvio padrão populacional e a gente precisa do número de dados amostrais, que é o raiz quadrada do N aqui. Então, esse cara aqui, ó, é a nossa estatística. Baseado nesse Z aqui, eu vou calcular um valor, ó. Sei lá. Digamos aí, calculei um Z igual a 3. Calculei esse Z igual a 3. Digamos assim, né? Cheguei nessa situação. Vou olhar aqui. Vou buscar isso aqui que fica melhor para ilustrar, né? Fica melhor para ilustrar aqui. Digamos aí, ó. Digamos que a gente está trabalhando com bicaudal aí. Com a região crítica bem aqui. Então tá. Olha só. O Z tá aqui, ó. Z igual a 3 está bem aqui, ó. Tá vendo? Z igual a 3 está compreendido na região de rejeição ou está compreendido na região de não rejeição? Se eu olhar aqui, está compreendido na região de rejeição. Então, nesse contexto aqui, Z igual a 3, a minha tomada de decisão é rejeitar H0. No contexto lá do que a gente estava tratando, que era esse aqui do atendimento, né? Se eu rejeitar H0, dentro da tomada de decisão em relação ao teste é rejeitar H0. A tomada de decisão em relação ao contexto que o meu problema está, eu falo, olha, rejeitei H0, eu estou falando que o atendimento não está menor ou igual a 50 minutos. O atendimento está maior. Se o atendimento está com tempo maior do que 50 minutos, o atendimento está infringindo regras. O atendimento está fora de controle. Eu tenho que fazer alguma intervenção para melhorar esse atendimento, baixar a média de tempo de atendimento e aí a gente deixar o atendimento dentro das regras do município. Tranquilos? Ah, tá. Beleza, mas digamos que se eu tivesse calculado esse Z aqui, ó, digamos
né, num outro, digamos que se eu tivesse calculado esse z aqui, esse z desse aqui um número aí, sei lá, menos 0,5. Achei esse valor aqui para z. Tá. Então vamos olhar, né? Vamos olhar aqui agora onde está esse z. Vamos olhar na tabela, ver qual que é a região crítica. Digamos aqui que está... Beleza! Menos 0,5. Olha aqui, ó. Menos 0,5 onde está aqui, ó. Está dentro de qual região? Está dentro da região de não rejeição. Se está dentro da região de não rejeição, qual que é o meu procedimento? Bom, o procedimento que eu tenho que adotar, então, é não rejeita H0. Se eu não rejeito H0 aqui, ó, qual que é a minha conclusão? Quer dizer, a decisão em relação ao teste é não rejeitar. A decisão em relação ao contexto é falar o seguinte, olha, meu atendimento está menor ou igual a 50 minutos. Como a lei prevê que o atendimento tem que ser 50 minutos, eu estou cumprindo a lei, eu não preciso fazer intervenção, eu posso deixar o processo de atendimento da mesma forma, eu não preciso pensar em melhorar esse processo agora, né? Está tudo sob controle. E aí, a tomada de decisão no teste implica numa tomada de decisão no contexto.